Amém? E na minha Bíblia tem assim, a parábola do joio. E Jesus fala para os seus discípulos. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? E ele respondeu: o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar ele com o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem em trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Podem sentar. Confundi um pouquinho aqui o final, porque minha versão estava um pouquinho diferente da daqui. Puxei para de cá. Mas essa passagem é uma parábola que Jesus conta, muito conhecida. E ali ele fala do semeador que está semeando trigo. E ele semeia uma boa semente. Uma semente que ele sabe que vai gerar com fartura. E aí, quando essa semente começa a brotar da terra, e aí eles veem que no meio não tem só trigo, tem joio também. E eles querem arrancar, porque o trigo é lindo de se ver. Uma pastagem de trigo, veja, um campo de trigo. Um campo de trigo é muito lindo, muito vasto. Aquele ouro subindo, é muito bonito de se ver. E o joio no meio entristece ali o agricultor, o semeador, que deu o melhor de si. E eles já querem arrancar. Mas o Senhor, que é sábio, ele fala: não é o tempo. Porque se vocês arrancarem o trigo, ou se vocês arrancarem o joio, junto também vão arrancar o trigo. Porque o trigo e o joio são muito, muito parecidos. Quando eles estão crescendo, eles ambos parecem demais, a folhinha e a hastezinha são muito próximos. Só que quando o trigo vai amadurecendo, o trigo vai engordando do fruto da semente, e ele vai se curvando, e ele vai pendendo diante do peso do seu fruto, e ele se curva. Mas o joio se mantém sempre reto. Nunca baixa a cabeça, porque por dentro ele está vazio. E então, o joio, quando ele está no meio do trigo, ele é muito, muito difícil de tirar. Ele é enraizado e quando você arranca ele, você não consegue arrancar só ele, quem está do lado vai junto. E aí, o trigo, ele tem sua raiz fácil, maleável. Você puxa e ela vem com facilidade. Então, quando tiver o tempo certo, vai ser fácil tirar o trigo. E o joio vai ficar no seu lugar, parado, duro, enraizado, até que se arranque as raízes mais profundas dele para limpar a terra. Tem outra semelhança entre eles, diferença entre eles, é que quando o trigo está maduro, ele tem uma coloração diferente, ele tem um castanhado bonito. Mas quando o joio vai crescendo e amadurecendo, ele fica preto. Então, quando a colheita está madura, é muito fácil distinguir o joio do trigo. Então, Deus fala: não se preocupe. Deus não, né?
o Senhor do plantio fala, mas isso é uma parábola. E nessa parábola, o que Jesus queria passar para nós é que o joio simboliza os filhos das trevas, que muitas vezes estão entre nós. E o trigo são os filhos da luz. Os filhos que sabem se curvar, os filhos que sabem gerar frutos, os filhos que sabem ser maleáveis no tempo necessário, porque na hora da colheita eles sabem que viveram o teu propósito. Então, por que eles precisam se preocupar com aquilo fora de tempo? O problema é que geralmente a gente fica preocupado. A gente fica preocupado e acha que está contaminando, e acha que está desviando, e vai falando, e entra na igreja e fala, mas por que aquela pessoa está fazendo isso? E aí sai da igreja e vê falando, mas por que essa pessoa não se converte? Meu Deus, será que ela não ouviu a mesma palavra que eu ouvi? Será que ela não está vendo que Jesus está voltando? Sabe, tem horas que a gente fica indignado, a gente faz, meu Deus, os ouvidos dessa pessoa estão mocos para ouvir, ela está dentro da casa de Deus e não transforma, não muda. Mas Deus falou comigo poderosamente sobre essa passagem, dizendo, filha, não se preocupe, aguenta o processo, aproveita no processo e usa o joio para trabalhar na sua vida, para te fortalecer. Aproveita o processo, que é no tempo que eu vou fazer tudo da minha forma, da minha maneira. E não se preocupe, porque tem gente que você acha que é joio, mas que quando chegar no céu você vai dizer, meu irmão, você está aqui. E tem gente que você achava que era trigo que vai dizer, uou, cadê? Sabe, adultério é pecado, te tira do céu. Mas mentir também é. Fofocar e falar mal do outro também é. E também te tira da presença de Deus. Se preocupar com a vida alheia e não se importar consigo mesmo também é. E te tira da presença de Deus. Deus trabalhou comigo no meu coração sobre essa passagem e me trouxe duas pessoas que são trigo. Estão na Bíblia. Pedro e Paulo. Ambos tiveram um encontro poderoso com Deus. Ambos viveram experiências magníficas com Deus. Com Jesus Cristo. Pedro foi discípulo ao lado de Jesus Cristo, 3 anos aprendendo com o Rei dos Reis. E lá em Lucas 22:31. Bota aí, Celso, por favor. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Bota a próxima, Celso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento de boa vontade. E lhe... Não, Celso. Essa não. A próxima depois. Lucas 22, 31 e o 32. 31 e o 32 agora. Isso. Mas eu... Volta aí o 31. Deixa eu ler na sequência. Bonitinho. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Passa. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, Pedro caminhava já há 3 anos com Jesus. E se Satanás pegasse Pedro para peneirar como trigo, Pedro ia ser queimado. Porque Pedro era trigo verde.
ele estava com Jesus, mas a sua verdadeira transformação se deu depois que ele caiu. E quando ele caiu, que Jesus o chamou de volta, ele viveu algo novo e incrível. Pedro é a rocha a qual a igreja foi fundada. O teu nome está sobre toda a terra. Mas ele caiu, ele negou Jesus. E se naquele tempo alguém olhasse e dizia, Pedro é joio. Mas Pedro só era trigo verde. Porque o trigo verde, quando ele é jogado na peneira que levanta, o vento carrega igual o joio, porque não tem peso. Só o trigo maduro que permanece na paneira pesada ali. Então, Pedro não estava pronto. Pedro não tinha passado pelo processo. Ele precisava aprender, ele precisava crescer, ele precisava ser transformado. E muitas vezes a nossa transformação precisa de dor. Na verdade, quase sempre. Uma verdadeira transformação, ela dói. Ela é fora da nossa zona de conforto. Então, Paulo teve um encontro com Jesus. De forma espiritual. Paulo viu Jesus. E Paulo seguia um ministério. Ele era um antes de Jesus. E imediatamente depois do encontro de Jesus, Paulo se transformou em outro. Mas não é o mesmo Jesus. Como é que o processo é diferente? Porque eles são diferentes. Porque eles são diferentes. Paulo tinha muita sabedoria. Só não era aplicada no local certo. Pedro era colérico e precisava se encher do amor de Deus. O processo demorou mais para ele. Mas o que seria da igreja se Pedro não tivesse permanecido? Se Jesus não tivesse orado por ele? Então, meu irmão, minha irmã, eu te digo, a gente não pode ficar ocupado, julgando e condenando e olhando para o outro. Porque trigo que é trigo, não fica olhando para o outro. Trigo que é trigo está ocupado gerando fruto. Está ocupado sendo servo, se prostrando diante de Deus. Dizendo, Senhor, estou aqui para servir, para olhar para Ti. Então vamos parar, igreja. Vamos parar de olhar para o lado. E vamos enxergar o que Jesus quer para a nossa vida. Vamos blindar a nossa mente. Sabe o que o inimigo faz? Ele fica sussurrando. Ele chega aqui e faz... O Alisson. Não foi legal o que eu falei, ele não. E aí, é isso que o inimigo fala. Fala mal. E, de repente, a gente está aqui olhando para a palavra, o inimigo sussurrou, e se a gente não está com a mente blindada, a gente, opa. É isso mesmo. Eita. Menina, não é isso que eu não vi agora? E a gente perde o foco. A gente perde o foco. E aí, o inimigo chega e te tira da presença de Deus, te faz olhar para o lado, te faz olhar para o erro do pastor, que o pastor é humano, te faz olhar para o erro do missionário, porque o missionário é humano, te faz olhar para o erro dos líderes, porque os líderes são humanos e todos nós estamos vivendo o processo. Porque não somos perfeitos, se fôssemos perfeitos, estaríamos no céu. E não estamos. Estamos aqui para aprender e crescer e amadurecer. Juntos somos iguais. Somos iguais, irmãos, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Deus olhou para o mundo e viu que não tinha ninguém bom. E se não fosse a misericórdia dele, o plano perfeito para nos salvar, ninguém se salvava, não. E a gente não tem santidade se não for com a cara na Bíblia. A gente não tem salvação se não for pela glória, pela misericórdia e pelo amor, favor imerecido. É graça. É graça. Ninguém é ninguém, não existe santos. Santo só Jesus. Eu estou aqui falando, daqui a pouco eu posso cair. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um irmão que seja trigo, para estar curvado e me segurar, para não deixar a minha haste quebrar.
E quando eu estiver curada, que o irmão que está do lado eu possa retribuir. Porque é assim que funciona. Um ajuda o outro, que ajuda o outro. Em uma grande cadeia de amor. É isso que Jesus pede para a gente. Sabe o que Jesus pede para a gente? Pede para que a gente seja testemunhas e não juízes. E para isso, a gente precisa blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente dos sussurros malignos do diabo. Blindar a nossa mente contra as más companhias e as más conversações. E então, eu penso, Senhor, como eu posso blindar a minha mente cada vez mais? E o Senhor me deu 2 estratégias. Quem é trigo, para viver como trigo e saber chegar ao tempo de maturidade, precisa de discernimento espiritual. Os dons de Deus, Ele distribui individualmente, cada um conforme Ele quer. Está lá em 1 Coríntios. O Alisson, ministro de louvor, diaconisas, missões, mídia. Deus vai distribuindo dom de palavra, dom de fé, dom de cura, dom de oração, dom de misericórdia. Casal lindo. É o dom mais lindo que existe, é o dom de misericórdia, quando você se coloca no lugar do outro. Muita gente quer ter o dom da profecia, mas se soubesse que o maior de todos é aquele que você derrama o seu amor incondicional. Mas ele fala, e agora sim, Celso, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém, igreja? Em algumas traduções, sabedoria está como discernimento. Porque sem discernimento espiritual, não podemos viver o melhor de Deus, não podemos focar no alvo, não podemos crescer e amadurecer. Sem discernimento, nós nos distraímos com as armadilhas do inimigo. Nós ouvimos os sussurros do maligno em nossos ouvidos. E pior, quando a gente começa a ouvir sobre os outros, às vezes a gente também esquece que está ouvindo sobre a gente. Que eu não sou digno, que eu não tenho tempo, que o dinheiro me falta, que não dá para mim, que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou bonito o suficiente, que eu não tenho um talento para entregar a Deus, ou que se eu for, para que eu vou? Se tem gente que faz melhor do que eu, já tem gente fazendo. Meu irmão, não se preocupe em quem está fazendo e quem não está fazendo, não. Ache o seu lugar. Diga não para o inimigo. Blinde a sua mente. E essa blindagem ela vem com discernimento espiritual. O discernimento espiritual é algo que a gente busca, a gente pede, a gente se entrega, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente se derrama e o Senhor entrega. Ele entrega a mim, Ele entrega a você, Ele entrega a todos aqueles que pedem. E Ele não vai deixar de ouvir o seu clamor. E você pode falar, Senhor, eu preciso blindar a minha mente, porque aquilo que o inimigo fala sobre mim está me destruindo. Senhor, eu preciso blindar a minha mente, porque aquilo que o inimigo fala sobre o meu irmão está me destruindo. Eu não consigo mais ouvir a palavra do Senhor, porque eu fico ouvindo coisas na minha mente. Eu preciso saber que essa voz não é minha. Eu preciso saber que não é minha aquela voz. E eu preciso ouvir a voz que realmente importa, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida, que vai me guiar para os lugares altos, que vai me levar às bênçãos, que vai me mostrar onde eu sou necessário. Meu irmão, eu vou te dizer, você pode ter todo o dinheiro do mundo, isso não vai trazer a sua felicidade,
isso vai trazer benefícios, isso vai trazer farra, mas se você não estiver debaixo da graça e misericórdia de Deus, você não tem nada. Você não tem nada. O dia do juízo final vai chegar e existe um fogo que não para de queimar, um fogo ardente, um fogo maligno que vai queimar tudo aquilo que for joio, que não estiver debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E a gente precisa entender isso, que Deus ele veio para nos trazer algo bom, maravilhoso, perfeito aqui na terra e muito maior lá no céu. É só a gente buscar, é só a gente blindar a nossa mente contra as armadilhas do Satanás e dizer: Senhor, eu quero ser trigo, eu quero ser servo. E aí eu entendo que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente não consegue mais olhar para o nosso próximo e ficar apontando o dedo. Quando a gente tem o discernimento espiritual sobre a nossa vida, aquilo nos gera uma transformação tão intensa na nossa vida, que como Isaías, que quando esteve na frente do Senhor, ele não pôde mais apontar os dedos para o pecado de ninguém. Ele olhou e fez: ai de mim, impuro. E o Senhor o purificou com a brasa. O Senhor limpou a sua língua e a sua alma. E naquele momento ele teve um encontro transformador com o Senhor. Porque Deus, quando Ele se propõe a trabalhar, te colocar no processo, Ele pode doer, mas Ele vai te transformar. E Ele vai te preparar para um tempo lindo e um tempo extraordinário. Para blindar a nossa mente, a gente precisa ter a estratégia de se ocupar, de estar ocupado com os projetos de Deus. Porque se a gente estiver ocupado com os projetos de Deus, a gente não vai ter tempo para nenhum mimimi. A gente não vai ter tempo para reclamar nem da gente, nem dos outros. Se eu tenho compromisso com a casa de Deus, se eu tenho compromisso com os projetos de Deus, eu sei que onde Ele me mandar, Ele vai me sustentar. Então não importa do jeito que eu esteja, eu vou, porque lá Ele vai fazer um milagre na minha vida. Enquanto Ele me usa, Ele faz um milagre na minha vida. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, se você estiver ocupado com os projetos de Deus, não terá tempo, nem energia, nem ânimo para ajudar ninguém. Você estará com os olhos fitos no alvo. Quando Isaías teve seu encontro com Deus, ele não teve tempo para contar os pecados que ele presenciou. Ele entrou na presença de Deus, Isaías 6:8. E ele se transformou. Então, depois de um momento de transformação, Deus chega e olha para ele. Então a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando eu estou transformado, quando eu estou cheio da presença do Senhor, quando eu entendo que o processo dele é na minha vida, sem se importar com o joio que está crescendo do lado, eu entendo que tem um propósito, tem um lugar onde ele quer me levar. Eu entendo que todo propósito, todo processo que eu vivo é para me fazer mais forte. Eu estou aqui na igreja e hoje eu estou aqui no altar, gente. Mas eu passei pelo meu processo e eu passo pelo meu processo todos os dias. E em certo tempo, doeu e foi difícil. Eu tive problema com meu líder, minha líder, e doeu e eu tinha problemas com isso. Para mim era contrária à minha ideia. E eu queria demais, gente, sair. Mas eu me prostrei na presença do Senhor. E Ele me deu discernimento espiritual e Ele disse: fique. E então veio o pastor Edson.
E eu tive embates muito grandes com o pastor. Quem vê tanto amor hoje em dia nem imagina. Quanto foi difícil o meu início de ministério junto ao pastor Edson. E o pastor Edson foi ali, ó, me moldando como um bom sacerdote, um bom pastor. E ali devagarzinho, feridinha por feridinha. E eu ali, ó, doía. E quando eu queria largar, o Senhor dizia, fica. E porque eu tinha discernimento espiritual e minha mente estava blindada, eu fiquei. E hoje Deus me coloca em lugares. Deus me leva para lugares dos quais eu estou preparada para ir. Eu entro numa sala de reunião com 50 homens, me levanto e converso, falo, me prostro, lidero. Porque aqui na igreja, Deus trabalhou no meu coração e eu deixei, e eu me fiz serva. E eu vivi aquele processo e o Senhor me transformou e me levou para lugares inimagináveis. Porque, minha gente, quando a gente vive as palavras de Deus, quando a gente vive isso aqui, ninguém precisa correr atrás de bênção, não. A bênção corre atrás de você, meu irmão. E eu não posso subir no altar para falar algo que eu não vivi. Eu não posso subir no altar para falar sobre algo que eu não entenda. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para ser testemunha. E eu entendo que muitas vezes eu caí, pequei sim. E eu falei contra aquele que eu não devia falar. E eu olhei sim para o irmão do lado. Porque quem não olhou que atire a primeira pedra. Mas Deus me deu discernimento para voltar os meus olhos para o alvo. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, essa noite, para olhar para o alvo. Não é para olhar para quem está pecando e quem está errando, não. É olhar para o que Deus quer da sua vida. Não é para olhar para quem está fazendo errado, não. Olha para o certo. Enxerga aquilo que Deus quer para você. O que é, Senhor? Se põe um espelho na frente de Senhor. Eu me dispo de tudo para entender o seu processo na minha vida, porque eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. E eu só posso viver o melhor. E eu só posso ser colhida para estar guardada no celeiro do Senhor. Se eu me prostro, se eu me transformo, se eu deixo o processo acontecer, se eu deixo os meus gominhos encherem de frutos, porque Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos chamou para ser suas testemunhas. Não é dentro da igreja, não, é em todos os lugares. Quando uma criança sobe na salinha e começa a falar mal da outra, ou eu olho assim e falo, meu Deus, qual é o testemunho que esse pai está dando em casa? A gente tem que ser testemunha dentro de casa. E quando seu filho fizer uma coisa errada, você ser o primeiro a dizer, filho, eu não faço isso porque você está fazendo. De quem é esse exemplo? Porque você vai ter autoridade sobre o seu filho para dizer, não vai fazer aquilo que eu não faço. Mas você não pode dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não faz isso, isso não existe. Deus te chama para ser testemunha onde você trabalha. Deus te chama para ser testemunha, para lá você vai chegar em lugares sujos e vai fazer a diferença e vai levar luz para onde tem trevas, porque sal não salga dentro do saleiro. Se você ficar dentro do saleiro, guardado, vivendo uma ilusão, Deus não vai te usar. Você vai ser trigo e vai ser levantado para ir longe, para fazer muito mais, para crescer, para usar os dons que Deus te deu. Abre a boca e fala, porque Deus te deu uma voz poderosa e Deus derrama sobre a sua vida autoridade e poder através da palavra dEle, para todos aqueles que abandonam a vida de joio, que abandonam a preocupação com quem é joio e vive o processo de ser trigo. Porque depois que esse trigo for colhido, meu irmão, nos tornaremos parte do pão da vida. E o pão da vida é tudo
que a gente precisa. Então se coloque de pé nessa hora e vamos orar a Deus. E vamos clamar a Deus para que Ele blinde a nossa mente, o nosso coração, e Ele nos use